Amém? Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós vamos ler de versículo 1 a 21, muito embora nós já tratamos de versículo 1 a 11. Mas como é um discurso inteiro, é preciso ler para a gente estar dentro do contexto. Basicamente o discurso que Paulo faz em sua defesa diante de uma multidão e apresenta seu testemunho diante deles. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, aguardaram ainda maior silêncio, e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade que fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, do que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberam o sentido da voz de quem lhe falava comigo. Então perguntei: O que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Anania, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conhecer-te a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levante-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que creem em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei os vestes do que eu o matava. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Amém? Meus amados, o apóstolo Paulo, ele começa a discursar, e em primeira parte do seu discurso, ele mostra, na verdade, que ele era um verdadeiro judeu, um genuíno judeu, que amava seu povo, que amava os costumes judaicos, era um homem educado na lei, conhecia a exatidade da lei. Ele cresceu na capital do Israel, em Jerusalém, e fora ensinado nos pés de nada mais, nada menos do que o próprio Gamaliel, considerado um dos maiores rabins da época e da história do Israel. Também ele mostra que também foi zeloso como eles, se identificando com eles para com Deus, e em seu zelo ele prendia aqueles que estavam no caminho que hoje ele está também. Então ele mostra que ele entende aquilo que passa com eles, no entanto, eles não entendem a realidade do outro lado. E após essa exposição, o apóstolo Paulo começa a mostrar que agora ele entende a verdade que está no caminho, naquilo que ele chamava de caminho, aquilo que eles perseguem com zelo, como ele também fizera isso.
E mostra que para entender isso, foi preciso um encontro especial com aquilo que ele estava perseguindo, mostrando que a essência do caminho, a essência do cristianismo, a essência daqueles que eles perseguem, está na ressurreição daquilo que eles perseguem, daquilo que ele não acredita. E essa pessoa em qual eles não acreditam, que ora disse que era Messias, ela está viva. Ela que esteve morta, ela ressurgiu dos mortos. E isso faz toda a diferença. E mostra que Paulo sabe disso não somente pelo testemunho daqueles que diz isso, mas Paulo sabe disso porque ele pessoalmente se encontrou com essa pessoa. O Cristo ressurreto apareceu ao apóstolo Paulo, veio ao encontro dele, de tal modo que ele não poderia negar essa verdade jamais. E ele era aquilo que estava contrário, ele sabia da lei dos costumes, mas diante do Cristo ressurreto não havia argumento, não havia mais o que dizer, a não ser se prostrar diante dele e aceitar essa grande verdade e se dedicar a fazer a sua vontade. E Paulo mostra que essa verdade que mudou tudo aquilo que ele era e que faz sentido não perseguir esse caminho, ao contrário, ouvir o que tem a dizer, pois ele se baseia na pessoa de Cristo, que não é uma pessoa apenas que morreu, mas que ela está ressurreta. E então Paulo fala desse encontro e como ele parte adiante desse encontro para o Damasco para receber novas instruções. E nós paramos aqui no domingo que se passou. E de versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo mostra o que aconteceu de concreto em Damasco e mostra que mais tarde o Senhor falou de novo com ele. E vamos entrar nos detalhes desse discurso daqui em diante. Ele diz: um homem chamado Ananias, versículo 12, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho, e de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Veja como o apóstolo Paulo descreve Ananias. Ele poderia simplesmente dizer que um discípulo, Ananias, que estava no caminho, veio lá e encontrou ele. Mas ele não diz isso. Ele começa a dizer um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Qual era um dos argumentos contrários ao apóstolo Paulo e pelo que ele estava zeloso? O que eles argumentaram e pelo que eles queriam matá-lo? Porque alguém dizia que ele está contra a lei. Esse era um dos argumentos. E Paulo apresenta esse homem que estava no caminho, acreditava em Cristo, mas o apresenta como um homem que era reconhecido até de outros como um homem piedoso conforme a lei, mostrando assim que as pessoas que estão no caminho, as pessoas que acreditam em Cristo, elas não negam a lei, elas não desprezam a lei, e pelo contrário, a piedade delas é cada vez mais vista. Eles são piedosos conforme essa lei. E com isso, ele tira qualquer dúvida de que em algum momento ele ou esse movimento havia como intuito derrubar a lei antes de cumpri-la. Então ele disse, piedoso conforme a lei, mas não para por aqui, tendo bons testemunhos de todos os judeus que ali moravam. E veja, o que Paulo arroga aqui, que os judeus de modo geral, eles perceberam que essa pessoa que conhecia Cristo, pregava Cristo, fazia parte do caminho, era uma pessoa, no entanto, de bons testemunhos, e todos os judeus do Damasco olhavam para ele com júbilo, com alegria, tendo bom testemunho diante de todos os judeus. Não diz que apenas dos judeus convertidos, mas de todos os judeus, mostrando que em outros lugares os judeus não viam nada demais nesse movimento contrário à lei, ou contrário àquilo que eles estavam pensando, e que aqueles que estão no caminho tinham de fato um bom testemunho, e ele alega isso, os próprios judeus falam disso. Em outras palavras, vocês têm que conhecer bem esse caminho. E só depois que ele faz essa argumentação sobre Ananias, aí que ele vem dizer, ele vem me procurar, e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E aí Paulo, ele recebe a vista, ele já deixou claro que aquela luz
o cegou e ficou assim por um tempo. Nessa mesma hora retornei a vista e olhei para ele. E aqui também mostra que Ananias estava debaixo da ordenação divina. E como que eles poderiam entender essa ordenação divina? Muitas vezes ele entendia através de certos sinais e maravilhas que poderiam ser feitos, e Ananias faz isso. De certa forma o cura, ou por meio dele Deus aprove levar a vista de volta para o apóstolo Paulo. E então ele diz: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. De novo, veja como ele apresenta o discurso de Ananias sobre Deus. Ele diz: o Deus dos nossos pais. O que eles deixa claro que eles não estavam em desacordo com o Deus que eles acreditavam. O Deus da aliança, o Deus dos judeus, o Deus que desde então eles acreditavam, de geração em geração, o Deus dos nossos pais. Agora sim. Então o que Paulo mostra é que de fato ele está debaixo da vontade do Deus soberano que eles mesmos acreditavam. Em outras palavras, é o Deus de vocês que fez tudo isso. E ele diz: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. E aqui, meus amados, temos uma coisa muito fina: o próprio Deus escolheu você. E aqui falamos da escolha de Deus. E veja que mais cedo, quando nós falamos que Paulo ouviu aquela luz e ele ouviu a voz, e ele diz que aquele que estavam com ele não ouviu aquela voz. E nós trazemos a hipótese, uma das hipóteses que eu trouxe é que aquelas pessoas, pode ser que não foram escolhidas por Deus. E falamos da doutrina da eleição. E quando alguém não é escolhido, ele jamais entende ou ouve a voz, a não ser que Deus abre o nosso ouvido para ouvirmos internamente o Evangelho e nos converter. E aqui, de fato, é usado esse argumento: te escolheu para conheceres a sua vontade. É Deus que nos escolhe para conhecer, para nos revelar a verdade de Deus. Para conhecermos a verdade de Deus, é preciso da graça de Deus que escolha nos mostrar essa vontade. Porque, meus amados, jamais podemos conhecer a verdade de Deus se não for por escolha divina e sua graça em nos revelar. E como que podemos entender isso? De maneira muito simples. O apóstolo Paulo era um dos mais educados escrituralmente e teologicamente de todos os judeus, talvez da época. Mas ainda assim, ele não foi capaz, por ele mesmo, por todo o seu intelecto e teologia, de reconhecer em Jesus sendo o Messias. Ele não foi capaz de reconhecer Jesus como o Messias que as Escrituras que ele conhecia o mostravam. Mais uma vez, não é pelo nosso intelecto e a nossa capacidade acadêmica, mas é pela graça de Deus. E se nós, meus amados, conhecemos a verdade, Ele porque nos escolheu a conhecer a verdade. Não é porque somos mais inteligentes do que outros, e por isso que nós somos dependentes totalmente da graça de Deus em conhecer a verdade de Deus. Mas cabe a nós, no entanto, pregar a palavra de Deus, e aprove a Ele revelar no coração daqueles que são escolhidos a entender e crer nesse Evangelho. É por isso que a Bíblia diz que e a fé é o dom de Deus. Isso não vem de vós, mas vem de Deus para ninguém se glorificar. E de fato, ela não pode ser de outra forma. E Deus escolheu para revelar a vontade de Deus para o Paulo. Em outras palavras, meus amados, isso não é uma escolha própria. Eu não me desviei dos costumes judaicos e eu não me afastei da lei. Na verdade, Deus teve misericórdia de mim, de entender mais ainda a sua vontade, e é por isso que eu estou nesse momento. E não somente isso, Ele me deu a graça de ver o justo de Deus. E veja que Ele não fala diretamente de Jesus, mas fala o justo de Deus, porque essa era uma expressão com a qual os judeus eram acostumados a falar de Messias.
conhecer o justo de Deus e ouvir uma voz da sua própria boca. Não somente que ele entendeu a vontade de Deus, ele provou a verdade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele viu e ouviu. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque quando se afirma de uma verdade, seja ela qual for, pode ser interpretada que o Paulo se perdeu, enlouqueceu ou fugiu da doutrina que ele acreditava antes. Mas quando tal doutrina ela é demonstrada por Cristo ressurreto, aí já não pode mais dizer que aquela não é uma verdade. Então veja, essa verdade foi acompanhada da própria pessoa de Cristo. E lembra que Jesus disse uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então a verdade era a pessoa de Cristo. E essa verdade não era uma verdade que alguém a disse, era uma verdade que ele se confrontou com ela diretamente. E como não poderia negar esse encontro físico real com Cristo ressurreto, portanto, essa verdade não poderia se negar. Essa era a verdade que então eles deveriam crer e aceitar. Porque aliás, depois continua a frase dizendo: porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E eu entendo que essa forma da conversão do apóstolo Paulo não era apenas para convertê-lo, porque nem todos tiveram parte da mesma forma. No entanto, uma vez com a sua conversão, o apóstolo Paulo recebe também a sua missão. E dizemos nós que é um dos únicos convertidos que nós sabemos que junto com a sua conversão, com a mensagem de evangelho, ele recebeu também o seu chamado. Ele recebeu claramente a sua missão, porque logo depois Ananias fala: e você foi escolhido para isso, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens, que mostra a abrangência do seu ministério. E de fato ele foi apóstolo dos gentios, das coisas que tem visto e ouvido. E apóstolo Paulo foi o único apóstolo que viu e ouviu Jesus, mas depois de estar, ou melhor dizer, depois de Cristo ter ressurgido. Nós não temos certeza se ele teve algum contato antes, mas certamente ele teve esse contato depois. E ele recebe assim o seu ministério. E eu entendo que o apóstolo Paulo, ele precisava mais de uma questão teórica de ser convencido de um contato real com Cristo, para que ele desenvolvesse com tanto fervor, com tanto firmeza o seu ministério da forma que ele o fez. E depois ele continua: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aí que a coisa começa a ser mais pesada. Ele diz: olha, você precisa se batizar para que assim reconhece Jesus Cristo na sua vida e ser lavado dos seus pecados, invocando o seu nome. Mas eu queria fazer uma menção que esse versículo, se você ler rápido e não é atento na interpretação disso, algumas pessoas são levadas a pensar que o batismo lava os pecados. E aliás, Pedro usa uma fórmula parecida em Atos, quando ele prega no início, quando os judeus perguntam: o que faremos? E Pedro fala: se arrepende e seja batizado em nome de Pai, do Filho, e seja perdoados os seus pecados. Eu transliterei um pouco, mas aqui ele fala: recebe o batismo e lava os seus pecados, o que dá a impressão que o batismo lavava os pecados. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, a gente vê claramente que o batismo em si, ele não lava os pecados, mas a identificação com Cristo, ela leva a esse lavamento de pecados em nome dele, porque a frase continua e diz: lavando os seus pecados, invocando o nome dele. Como lava seus pecados? Invocando o nome dele. E o que a Bíblia diz? Quem chamará o nome do Senhor será salvo. Então nós somos salvos mediante a fé
em Cristo, pela invocação do seu nome, e não pelo batismo em si. E isso é muito importante de frisar, meus amados, porque esse foi um dos grandes erros que a Igreja Católica cometeu quanto ao sacramento do batismo. Ela batiza as crianças para a salvação. É como o batismo ele é essencial para que a pessoa seja salva. Mas veja que isso de fato não é bem assim. Então Paulo fala do perdão dos pecados, e isso era um assunto bastante sensível para os judeus. Lembra quando Jesus fala de perdão dos pecados? Em uma ocasião ele disse: e quem é esse que pode perdoar os pecados? A gente sabe que só Deus pode fazer isso. Então Paulo traz já a mensagem do Evangelho, que Cristo é aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados ao crer nele e invocar assim o nome dele. E então, depois de ter feito isso, e veja, antes de dizer isso, veja com qual fineza, em poucas palavras, Paulo de fato pregou o Evangelho para eles. E aqui em versículo 17 ele fala: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E agora Paulo entra em outras duas questões. Qual era a outra questão que eles o acusaram? De desprezar o templo. Essa era uma das acusações, porque viu ele com alguém de fora e pensou que o levou para o templo, e assim o acusaram. Mas o que mostra Paulo? Primeiro, que ele voltou para Jerusalém. Mostrou o seu apreço para Jerusalém, de onde ele de fato saiu. Paulo não simplesmente se converteu e foi embora, mas ele volta para Jerusalém. E onde que ele ora? No templo. Por que era necessário que ele dizia isso? Paulo se converteu, poderia orar em qualquer lugar, né? Mas ele mostra, meus amados, que mesmo se convertendo e tendo um encontro verdadeiro com Cristo ressurreto, ele não despreza o templo. Ele não desprezava o templo de Jerusalém. E não só que ele não desprezava, ele prestava suas orações no templo. Paulo era um que reconhecia o templo e o apreciava. Então ele derruba o argumento dos inimigos, mostrando: não tem nada a ver com isso. Eu tenho um grande apreço pelo templo, e eu não entrei no templo apenas para visitá-lo como um museu. Eu fui para orar no templo. Eu sou um judeu genuíno. E mais ainda, sobreveio-me um êxtase. Onde que sobreveio êxtase, meus irmãos? No templo. E eles reconheciam o templo como lugar sagrado, onde Deus se revelava. Então eles não poderiam alegar que Paulo fora no outro lugar e aquilo lá de repente não via de Deus. Paulo disse: eu estava no templo, e no templo sobreveio-me um êxtase, e ali que eu vi aquele que falava comigo. E quando ele diz que viu aquele que falava com ele, se refere a Jesus de antes que falava com ele, e ele o viu no templo de novo. Agora, qual é a explicação disso? Se ele não era Deus, como ele poderia aparecer no templo de Deus e falar? Além de ele estar ressurreto, ele aparece no templo. E meus amados, isso era uma mentira? Como poderia ser uma mentira? Porque quem ousaria dizer que entrou no templo e mentir sobre o fato que Deus se revelou no templo? Isso era blasfêmia. Isso era uma coisa que deveria temer com a própria vida. Temer ao ponto de não falar, porque poderia morrer. Mas Paulo diz: no próprio templo eu vi Jesus, porque ele é o Deus do templo. Jesus é Deus. E ele falou comigo. E aí, meus amados, acontece uma coisa profética que acontecia com os profetas. Quando Deus falava com eles, e eles falavam para o povo, e o povo não acreditava e os matava. Até o Jesus falou: qual é um dos profetas que vocês não mataram? Mostrando que eles sempre tinham de fato aversão aos mensageiros de Deus.
Então, tendo voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. O que de fato diz? Saia daqui. Porque apesar de você deixar claro a sua história, apesar dos argumentos, apesar da verdade, eles não receberão. Em outras palavras, Paulo, o problema não é o que você vai falar, não é o seu testemunho, é outra coisa, é o coração deles, é o coração duros dele, eles não vão receber. E essa era uma das críticas mais ferozas que os profetas faziam aos judeus. Vocês não ouvem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. E Jesus disse, cita Isaías quando diz: e eles vos dão ouvidos, mas vocês não ouvirão. E é isso que o Estevão fala quando ele é pedrificado. Quando Paulo de fato menciona que estava lá, ele sabia que Estevão falou. Estevão, ele falou: homens duros de coração, quando é para acreditar o que as profetas, as escrituras diz. E o que a Bíblia diz? Diz que eles enlouqueceram, começaram a gritar, começaram a jogar a areia para cima e tampavam os ouvidos, que não conseguiam ouvir a voz de Estevão. Levaram pedras e apedrejaram. E Jesus disse: qual é dos profetas que vocês não mataram? De fato, aponta o pecado deles, aponta de fato aquilo que Jesus disse: e vocês não quis vir a mim para ter a vida eterna. Não diz que eles não sabiam, não diz que eles não conheciam. Ele diz outra coisa: vocês não querem, vocês têm coração duro. E veja, meus irmãos, até esse ponto eles continuam calados. O que isso me diz? Que de certa forma eles ouviam as explicações da história, mas quando aponta o que está no coração deles, aí que eles não aguentam mais. Porque dali para frente, o fato de ele estar fechado envolve que a graça de Deus vai passar para o gentil, a mensagem vai para outro lugar, e como Deus os castiga, deixa eles do lado, porque eles não vão ouvir. E isso curtava o coração deles. Aí disse: vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não recebeu o testemunho a meu respeito. Então, ainda que eu ressuscito, eles não recebem meu testemunho. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoiteava os que criam em ti. Em outras palavras, mas ele sabia que eu estava contrário a esse caminho e eu mudei. É algo nítido. Em outras palavras, de novo, eles têm tudo claro. Quando se derramava o sangue do Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes do que o matavam. O que ele faz aqui? Ele traz a acusação de que eles mataram Estevão. Paulo traz de novo a acusação de que Estevão, que era um do caminho, que pregou, eles o mataram. Não era a primeira vez, eles eram assassinos. E ele estava lá. Mas com isso, o que ele diz? Estevão pregou, vocês não acreditaram. Jesus falou, eles não receberam. Então, naquele ponto, Paulo não está interessado mais em captá-lo e mostra todo o coração duro dele. Eu não sei se você percebeu, em alguns momentos os apóstolos, eles têm uma mensagem que no final aponta para o pecado deles, quando percebem que de fato a fala deles não era para eles crer, era para o julgamento deles. E é o que Estevão faz. No início, Estevão, ele vai devagar, prega o evangelho para eles, mas ele percebe que aquelas pessoas não estavam lá para crer e não era para crer. E ele aponta o pecado deles. Ele enfia o dedo na ferida e diz: vocês são duros quando é para acreditar qualquer coisa. E Paulo aqui remorse eles. Aí fala: ele me disse. E foi nesse ponto que acabou com eles: vá, porque te enviarei para longe para os gentios.
Não era, vamos dizer, dor e ofensa maior para o judeu dizer que Deus olha para o gentio e os larga. Mas é basicamente isso que diz. E naquele momento eles pararam. A Bíblia fala em versículo 22, ouviram-no até essa palavra. E então começaram a gritar dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele vive. Mas por que ele não convém que ele vive? Ele deu todos os argumentos, mas a essa última fala dele, que deu a ira deles. Engraçado, eles não começaram a parar de ouvir quando eles disseram que encontrou com Cristo. Eles não pararam de ouvir quando Paulo falava que recebeu o batismo e tudo mais. Mas quando disse que vai para o gentio, eles pararam. Por que eles pararam nisso? Porque na verdade, a verdade sobre Cristo, tanto faz para eles. Mas quando mostrou que o Deus está contra eles, que volta as costas para eles, aí que de fato eles não quis saber. O que mostra que na verdade eles não se importavam nem com os argumentos e nem com nada. E Paulo com isso encerra os seus discursos e dali para frente ele não consegue mais falar. Ouviram até essa palavra, então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, meus amados, algumas lições que nós podemos perceber. Quando nós falamos, nem sempre é para que as pessoas se convertam, mas às vezes é para o juízo delas. Mas ao mesmo tempo nós devemos ser claros em nossa mensagem, tanto na apresentação do Evangelho, quanto do pecado, quanto convém. E eu vou caminhar mais um pouquinho, porque faz parte do texto, embora eu pensei que o tempo talvez não vai nos ajudar. E aqui, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, o que nós vemos? Você percebe que é a mesma atitude que foi com Estevão. Se você volta em Atos capítulo 8, se não me engano, você vai perceber que ele chega a um ponto que eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles não aguentam. E eles começam a jogar a areia para cima, eles começam a tirar suas capas, e é ali que eles enlouquecem, é ali que eles vão para matar mesmo, mostrando que eles são de fato. Ordenou o comandante que, quando ele viu tudo isso, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que subaçoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra eles. Então o comandante ele percebeu que a coisa estava feia, não havia como chegar à paz naquele momento, e após o discurso da Paulo, ele também não entendeu, afinal das contas, por que eles queriam matá-lo, porque não viu nada de nada naquele discurso. Mas o engraçado, no entanto, que ele queria tirar a verdade do apóstolo Paulo açoiteando-se. Me parece que, de certa forma, eles queriam agradar aos judeus e queria, de certa forma, prejudicá-los. Então, subaçoites queria saber da verdade. Porém, isso não era necessariamente uma prática romana. Não era muito comum a fazer isso. E o apóstolo Paulo sabia disso. Quando estava amarrado com cordas, disse Paulo ao centurião, versículo 25, servos porventura lícito açoitear um cidadão romano sem estar condenado? Paulo, ele sabia da missão que Deus lhe dera. Paulo não tinha problema de sofrer por Cristo, mas sofrer à toa quando ele poderia, no entanto, evitar, e quando aquele sofrimento não trazia nenhum benefício, Paulo, sabendo dos seus direitos, faz uso dele. Ele não entra em discussão, mas ele sabe disso, e ele tinha o privilégio de ter dupla cidadania e ser romano, que era uma cidadania desejada na época com grandes privilégios. E ele sabia que um romano jamais poderia ser prejudicado, açoiteado, sem que antes haja uma condenação para isso. E Paulo faz apelo ao seu direito. E então, meus amados, é preciso que sejamos inteligentes e sabemos fazer uso dos nossos direitos quando possível, de maneira adequada. A gente é chamado a sofrer por Cristo, mas tem casos que o sofrimento ele não é necessário, pode ser evitado, e ainda que sofremos não daria testemunho algum. Então, nesse caso, como a Bíblia diz, se você está escravo e pode se fazer livre-se, faça-se livre-se.
Então, se há uma possibilidade que pode evitar, a gente tem que evitar. E não ir lá na cara do perigo e dizer, não, eu quero sofrer porque eu quero sofrer. A gente não é masoquistas. A gente são pessoas que é chamado sofrer por Cristo, mas não assim à toa quando podemos evitar isso. E Paulo conhece muito bem os direitos. Eu acredito que, fazendo como uma parêntese para os missionários, é muito interessante eles conhecer bem os direitos que eles têm, principalmente quando viajamos em outros países, porque acontece muitas vezes de ser interpelado se errado, e sabendo dos nossos direitos, isso pode ajudar bastante. Ouvindo isto, o centurião procurou ao comandante e lhe disse, o que está para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Eles pararam na hora, ele sabia que ser romano não era qualquer coisa, e eles não poderiam fazer qualquer coisa que eles quisessem. Falou, olha, cuidado com o que você está fazendo, o camarada é romano. E então o comandante, que ele não era de fato romano, de maneira legítima ou nascente de romano, e ele ganhou aquela cidadania comprando, ele ficou até com medo, porque poderia perder a posição dele. Ele diz, vindo o comandante, perguntou Paulo, diz-me, és tu romano? E Paulo disse, eu sou. E aí ele respondeu ao comandante, a mim me custou grande soma do dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Então, o que parece é que Paulo, ele nasceu numa época que, ao ser registrado o seu nascimento nos registros romanos, ele é considerado cidadão romano. Mas, enfim, eu não vou entrar nos detalhes desse ponto. A ideia é que ele tem uma conversa com o comandante, e o comandante, interessante, ele é bastante honesto, disse, eu paguei muito para isso. Então, ser cidadão romano não era pouca coisa, era muito desejado e grandes somas de dinheiro estava envolvida para ganhar isso. E Paulo diz, eu tenho por nascimento, é meu direito. E imediatamente, veja, de prontidão, o tratamento dele muda. O tratamento dele muda. Às vezes tem coisas na nossa vida que nós temos, que Deus nos agraciou com certos títulos ou certos benefícios que as pessoas não sabem, mas fazendo uso delas, traz, no entanto, de prontidão, uma mudança de tratamento. Quando as pessoas sabem quem você é, ou vê que você conhece as leis, aí eles te tratam diferente. E aconteceu comigo várias vezes, em algumas hipóteses, eu mostrei claramente, em circunstâncias que eu me encontrava, que conheço muito bem como a lei estava funcionando, o qual nem o camarada, ele sabia muito bem, então ele me tratou com muito respeito, totalmente diferente, porque ele sabia que eu conheço. Então ele estava com medo de errar. Então é preciso que a gente conheça bem os nossos direitos. E de prontidão, aqui disse imediato, se afastaram do que estavam a inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando sabe que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. Em outras palavras, ele estava até com medo, porque ele poderia sofrer alguma punição, mais ainda que Paulo nasceu romano. Então ele fica com medo. E no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos pelo que vinha ele sendo acusado pelo judeu, soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes, tudo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante ele. Então encerra por enquanto esse capítulo com uma nova fase, uma nova maneira de Paulo se defender, e dessa vez a coisa ganha um sentido mais oficial. O comandante chama os líderes judaicos para dizer por que o acusaram, e ao mesmo tempo Paulo tem de novo o direito de ele apresentar suas defesas e tentar assim chegar a algum acordo. Mas isso nós vamos ver lá mais para frente, se Deus assim nos permitir. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo a Ele que nos ajude a entendê-la e também praticar conforme o que Deus quis nos falar através disso. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos ao Senhor pela Sua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a dar testemunho sobre Ti, independente se as pessoas vão crer ou não, e se isso trará algum sacrifício ou algum dano para nós, que faremos isso amando ao Senhor.
Que o Senhor nos abençoe nesse intuito e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.